Meu nome é Graça Oliveira e tenho 34 anos. Há 3 meses fiquei do lado de fora do casamento de Har. 800 mil da minha irmã, enquanto 500 convidados, celebravam lá dentro, porque ela decidiu que eu não era bem-sucedida o suficiente para comparecer. O pequeno envelope que deixei na recepção naquela noite custaria a ela um apartamento de cobertura de 14 milhões e redefiniria completamente o significado de sucesso em nossa família. Antes de compartilhar o que aconteceu naquela noite e as consequências chocantes, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas apenas se você realmente se conectar com histórias sobre estabelecer limites com familiares tóxicos. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são aí. Deixe nos comentários abaixo. Agora, deixe-me levá-lo de volta àquela noite quando tudo mudou entre minha irmã, Vitória e eu. O Hotel Copacabana Palace parecia algo saído de um conto de fadas naquela noite. Lustres de cristal lançavam luz dourada pelo saguão de mármore, e eu podia ouvir o quarteto de cordas aquecendo no grande salão. Vitória vinha planejando este casamento há 18 meses e, pelos vislumbres que vi no Instagram, ela não poupou despesas. Alisei meu simples vestido de coquetel preto, um achado de $800 na loja que pensei ser perfeitamente apropriado. Mas ao ver outros convidados passarem com seus vestidos de grife e smoking sob medida, de repente me senti mal vestida. Estes não eram apenas convidados de casamento. Eles eram o novo mundo de Vitória. Executivos de tecnologia, capitalistas de risco, o tipo de pessoa cujas casas de fim de semana custam mais do que as residências principais da maioria das pessoas. Nome, por favor. A John, recepcionista atrás da mesa de check-in, usava um headset e segurava um iPad, seu sorriso profissionalmente brilhante. Graça Oliveira. Sou irmã da noiva. Seus dedos deslizaram pela tela, depois deslizaram novamente. Seu sorriso vacilou ligeiramente. Poderia soletrar para mim? Graca-Oliveira. Observei seu rosto cuidadosamente, enquanto ela procurava no que devia ser uma lista extensa. 500 convidados, Vitória me disse. O maior casamento que o Copacabana Palace hospedou este ano. Sinto muito, senhorita Oliveira, mas não estou vendo seu nome aqui. Ela parecia genuinamente confusa. Talvez você esteja listada como acompanhante? Não, confirmei presença diretamente há 2 meses. Peguei meu telefone, rolando para encontrar o e-mail de confirmação. Veja, 15 de abril, confirmado para uma pessoa. A recepcionista mordeu o lábio, claramente desconfortável. Atrás de mim, mais convidados estavam chegando e eu podia sentir a impaciência deles. Você se importaria de se afastar por um momento? Deixe-me ligar para a coordenadora do casamento. Mas eu já sabia que algo estava errado. Vitória era nada menos que meticulosa. Ela não cometia erros com listas. Especialmente não para um evento sobre o qual estava obcecada há 1 ano e meio. Meu estômago se apertou enquanto eu me afastava, observando casais felizes fazerem check-in e receberem suas designações de mesa. Peguei meu telefone e disquei o número de Vitória. Ela atendeu no 3º toque, e eu podia ouvir a empolgação em sua voz, o burburinho da suíte da noiva atrás dela. Graça, o que foi? Vou caminhar até o altar em 30 minutos. Vitória, estou na mesa de check-in. Eles não conseguem encontrar meu nome na lista. Houve uma pausa. Não a pausa confusa de alguém tentando resolver um problema, mas a pausa deliberada de alguém escolhendo suas palavras. No fundo, ouvi taças de champanhe tilintando e suas madrinhas rindo. Ah, isso. Seu tom mudou, tornando-se mais frio, mais profissional. Você realmente achou que seria convidada, Graça? As palavras me atingiram como água gelada. O quê? Vitória, eu sou sua irmã. Você me enviou um convite. Isso foi antes dos investidores do Roberto confirmarem. Você entende quem está aqui esta noite? O sócio fundador do Sequoia Capital, 3 membros do conselho do Goldman Sachs, toda a equipe executiva do Roberto. Ela baixou a voz, mas eu ainda podia ouvir cada palavra cortante. Não posso ter minha irmã desempregada se misturando com essas pessoas, falando sobre seu pequeno negócio paralelo de imóveis. É constrangedor. Negócio paralelo? Mantive minha voz firme, embora minha mão tremesse levemente. Estou no ramo imobiliário há 8 anos. Brincar de mostrar casas não é uma carreira, Graça. Olha, preciso que você entenda que isso é sobre o futuro do Roberto, nosso futuro. Seus investidores precisam ver que convivemos nos círculos certos. E francamente, uma mulher solteira de 34 anos, que mal consegue pagar o aluguel não se encaixa na imagem que estamos projetando esta noite. Fiquei ali por 10 segundos, talvez mais, apenas respirando. A recepcionista estava fingindo não me observar. Um casal em roupas de noite Armani passou por mim, os diamantes da mulher capturando a luz. Em algum lugar naquele salão, 500 pessoas estavam prestes a ver minha irmã,
Se casar com um homem cujo sucesso, aparentemente, significava mais do que 20 anos de irmandade. Entendo perfeitamente, finalmente disse. Ótimo. Eu sabia que você entenderia. Talvez possamos almoçar no mês que vem quando as coisas se acalmarem. Desliguei. Minhas mãos estavam surpreendentemente firmes enquanto alcançava minha bolsa e puxava o pequeno envelope, creme que estava carregando. Dentro não estava os 2.000 em dinheiro que eu planejava dar discretamente a Vitória durante a recepção. Dinheiro que eu realmente juntei apesar do que ela pensava sobre minhas finanças. Em vez disso, havia algo muito mais valioso. Algo que teria mudado tudo se ela apenas me desse 5 minutos no microfone esta noite. Voltei para a mesa de recepção. A coordenadora havia chegado, parecendo agitada e apologética, mas simplesmente sorri e entreguei o envelope. Por favor, certifique-se de que Vitória receba isso. É o presente de casamento dela. Ao sair do Copacabana Palace naquela noite, pensei em todas as vezes que Vitória desprezou minha escolha de carreira. Começou há 8 anos, quando deixei meu emprego corporativo de contabilidade para obter minha licença imobiliária. Você está jogando fora seu diploma, ela disse, recém-saída de seu programa de MBA. Imóveis é para pessoas que não conseguem lidar com carreiras de verdade. Cada jantar de família se tornou uma vitrine de comparações. Vitória chegava com histórias sobre sua última campanha de marketing, os clientes da Fortune 500 que estava conquistando, os bônus de 6 dígitos que vinham com seu título de diretora. Mamãe radiava, papai acenava com aprovação, e então todos os olhos se voltavam para mim. Como está indo a venda de casas, Graça? Mamãe perguntava, seu tom sugerindo que estava perguntando sobre uma barraca de limonada infantil. Está bem, eu dizia simplesmente, nunca mencionando as propriedades de luxo que estava começando a administrar, a rede que estava construindo, os clientes que confiavam em mim suas maiores decisões financeiras. Por que se incomodar? Aos olhos deles, eu estava fingindo enquanto Vitória estava conquistando o mundo corporativo. O Natal passado foi particularmente brutal. Vitória tinha acabado de ficar noiva de Roberto e não conseguia parar de falar sobre sua renda combinada, seu plano de 5 anos, a propriedade de investimento que estavam comprando em Búzios. Você realmente deveria pensar sobre seu futuro. Graça, ela disse, cortando seu filé mignon. Você não está ficando mais jovem. E imóveis freelance não é exatamente um plano de aposentadoria. Mamãe complementou como sempre fazia. Vitória está certa, querida. Talvez você possa conseguir um emprego na empresa dela. Tenho certeza de que ela poderia dar uma palavra. Estou bem, respondi, tomando outro gole de vinho. Bem não é prosperar, Vitória retrucou. Quando a empresa do Roberto abrir capital no ano que vem, estaremos prontos para a vida. Qual é o seu plano? Mostrar casas até os 60? Eu queria contar a ele sobre a oportunidade da Blackstone que já estava em andamento, sobre o portfólio que eu estava sendo considerada para gerenciar. Mas aprendi há muito tempo que me defender para minha família era como gritar contra o vento. Eles já haviam decidido quem eu era. A irmã mais velha, fracassada, que não conseguia acompanhar o sucesso de Vitória. O que eles não sabiam era que enquanto Vitória estava subindo a escada corporativa tradicional, eu estava construindo algo completamente diferente. Algo que estava prestes a fazer a definição de sucesso deles parecer adoravelmente pequena. O segundo sinal de que me tornei invisível para minha família foi mais sutil, mas de alguma forma mais doloroso. Não era mais apenas sobre comparações de carreira. Era sobre ser apagada dos marcos da vida de Vitória inteiramente. Quando Vitória ficou noiva no ano passado, fiquei sabendo pelo Instagram. Não uma ligação, não uma mensagem, apenas uma foto perfeitamente encenada de sua mão com um diamante de 3 quilates, da Eledicissime. Quando liguei para parabenizá-la, ela já havia contado a 50 outras pessoas. Ah, Graça, desculpe, tem sido uma loucura. Você sabe como é. Exceto que eu não sabia como era. Eu tinha 34 anos e era solteira. Algo que ela nunca me deixava esquecer. O chat de grupo da família sobre o planejamento do casamento começou sem mim. Descobri que existia apenas quando mamãe acidentalmente me enviou uma captura de tela destinada a outra pessoa. Lá estava a Vitória. Mamãe, nossas tias, nossas primas, todas menos eu. Quando perguntei à mamãe sobre isso, ela tateou com uma explicação. Ah, querida, não queríamos fazer você se sentir mal. Sabe, já que você não tem experiência com essas coisas. Essas coisas. Como se eu não pudesse, possivelmente, entender arranjos florais ou seleção de local sem um anel no dedo. Então veio a seleção de madrinhas. Vitória escolheu suas 3 colegas de quarto da faculdade. A irmã de Roberto e 2 primas com quem mal sabia que ela ainda falava. Quando nossa tia perguntou por que eu não estava na festa de casamento, Vitória riu.
Graça não é realmente do tipo madrinha. Ela é mais confortável nos bastidores. Nos bastidores, invisível. A irmã solteira que não fotografava bem com os outros casais na festa de casamento. Mas o apagamento final, aquele que deveria ter me preparado para esta noite, aconteceu apenas no mês passado. Vitória havia postado uma longa homenagem emocional a todas as mulheres importantes em sua vida que haviam apoiado sua jornada até o altar. Ela mencionou sua mentora, sua instrutora de yoga, até sua cabeleireira. Meu nome não estava em lugar nenhum daqueles 5 parágrafos. Eu me tornei o fantasma em cada reunião de família. O espaço reservado em jantares de férias, a irmã que existia apenas quando eles precisavam de alguém para se sentir superior. E por muito tempo eu os deixei. Sorri através das dispensas. Fiquei quieta através das comparações. Aceitei meu papel como o conto de advertência da família sobre o que acontece quando você não segue o caminho tradicional. Mas fantasmas têm uma maneira engraçada de assombrar as pessoas quando menos esperam. Parada do lado de fora do Copacabana Palace, vendo casais felizes entrarem no casamento da minha irmã, tive uma escolha a fazer. Eu poderia lutar pelo meu lugar naquela mesa, causar uma cena, exigir falar com Vitória pessoalmente, talvez até convencer a segurança a me deixar entrar. A velha Graça teria feito exatamente isso. Teria engolido seu orgulho e encontrado uma maneira de suavizar as coisas, de se tornar pequena o suficiente para caber em qualquer canto que me permitissem. Mas ao ficar ali no meu simples vestido preto, segurando minha bolsa com aquele envelope dentro, percebi algo crucial. Algumas mesas não valem a pena sentar. Se eu fosse embora agora, se deixasse Vitória ter seu casamento perfeito sem o constrangimento de sua irmã mal-sucedida, perderia qualquer chance de me reconectar com a família estendida que só via em casamentos e funerais. Nossos primos da Califórnia estavam lá dentro. Nossa tia-avó de Boston, que não via há 3 anos. Esses eram relacionamentos que provavelmente nunca se recuperariam, quando a notícia se espalhasse de que fui excluída. Mais do que isso, estaria cimentando minha reputação como a fracassada da família. Vitória contaria essa história por anos, como eu nem conseguia aparecer para apoiá-la em seu grande dia, como eu provavelmente estava envergonhada demais da minha própria vida para enfrentar todas aquelas pessoas bem-sucedidas. Cada reunião de família incluiria atualizações sussurradas sobre a pobre Graça, ainda solteira, ainda lutando, ainda tentando fazer sucesso em imóveis enquanto todos os outros prosperavam. Mas a maior perda, aquela que fez meu peito apertar, era que eu perderia qualquer reivindicação restante ao meu lugar nesta família. Não apenas a família de Vitória, mas todo o clã Oliveira. Eu me tornaria o conto de advertência que contariam a seus filhos. Não acabe como a tia Graça, que escolheu instabilidade de carreira em vez de um emprego real e acabou sozinha. O porteiro olhou para mim com simpatia. Eu devia parecer patética parada ali no frio de outubro, claramente vestida para um casamento que não estava frequentando. Posso chamar um táxi para a senhora? Não, obrigada. Estou bem. E surpreendentemente eu estava. Porque perder todas essas coisas, as conexões familiares, a reputação, o lugar na mesa deles, de repente parecia um preço pequeno a pagar por manter a única coisa que eles vinham tentando tirar de mim por anos. Meu autorrespeito. Pensei no e-mail na pasta de rascunhos. Aquele que planejava enviar para Vitória amanhã com fotos de hoje à noite, parabenizando-a novamente por sua felicidade. Pensei no discurso que escrevi, mas nunca daria, sobre como estava orgulhosa da minha irmãzinha. Pensei em todas as maneiras que estava preparada para celebrá-la, mesmo enquanto ela sistematicamente me apagava de sua vida. Meu telefone vibrou. Uma mensagem da mamãe. Onde você está? Cerimônia começando em breve. Digitei de volta. Vitória me desenvidou. Estou indo para casa. 3 pontos apareceram imediatamente. Depois desapareceram. Depois apareceram novamente. Finalmente, deve haver um mal-entendido. Não havia nenhum mal-entendido. Pela primeira vez em anos, tudo estava cristalino. Virei as costas para o Copacabana Palace, para a luz quente derramando de suas janelas, para o som de celebração e pertencimento de que eu nunca realmente fiz parte de qualquer maneira. Algumas pontes são feitas para queimar. Algumas portas são feitas para fechar. E às vezes a coisa mais poderosa que você pode fazer é simplesmente ir embora. Se você já foi subestimado por sua própria família, entenderá o que acontece a seguir. Antes de continuarmos, se esta história ressoa com você, por favor, aperte o botão de curtir. Realmente ajuda a compartilhar. Essas mensagens importantes sobre estabelecer limites com pessoas tóxicas, mesmo quando são parentes. Agora deixe-me contar o que estava naquele envelope que deixei na recepção. E por que Vitória tentou me ligar 47 vezes naquela noite. De volta à mesa de recepção, puxei o envelope creme da minha bolsa uma última vez.
Era menor que um cartão de casamento típico, mais parecido com o tipo que vem com flores. Eu o carregava há semanas, esperando o momento perfeito durante a recepção para entregá-lo à Vitória. Talvez durante nossa dança ou quando ela estivesse fazendo rodadas para agradecer aos convidados. A recepcionista observou nervosamente enquanto eu pegava emprestada sua caneta. Na frente, com minha caligrafia mais limpa, escrevi: presente de casamento para Vitória Oliveira. Por favor, certifique-se absolutamente de que ela receba isso, disse, deslizando-o pelo balcão de mármore. É importante. Claro, senhorita Oliveira. Vou entregá-lo pessoalmente à suíte da noiva. Não, balancei a cabeça. Não agora. Depois da cerimônia, durante a recepção, quando ela estiver cercada por todos aqueles importantes investidores e executivos que ela mencionou. O momento importa. A recepcionista assentiu, embora parecesse confusa. Não a culpei. Que tipo de irmã deixa um presente e desaparece do próprio casamento da irmã? O tipo que está prestes a mudar o jogo inteiramente. Caminhei por aquelas portas maciças para a noite de outubro. A cidade estava viva ao meu redor. Táxis buzinando, pessoas rindo a caminho do jantar. A energia sem fim de São Paulo em uma noite de sábado. Dentro do Copacabana Palace, 500 pessoas estavam prestes a ver minha irmã se casar com o que ela considerava sucesso. Eles brindariam com champanhe que custava mais do que minha passagem mensal de metrô. Eles dançariam até meia-noite em um salão que parecia Versalhes. E eu estaria sentada no meu restaurante favorito 3 quarteirões adiante, comendo pasta arrabbiata e bebendo um copo. Perfeitamente razoável de Chianti, sozinha. Enquanto caminhava, meu telefone permaneceu silencioso. A cerimônia devia ter começado. Imaginei Vitória flutuando pelo corredor em seu vestido de 120 mil. Roberto esperando no altar em seu smoking Tom Ford sob medida. Seus amigos capitalistas de risco secando. Lágrimas enquanto calculavam o patrimônio líquido combinado do casal. Nenhum deles sabia o que estava esperando naquele envelope. Nenhum deles poderia imaginar que a irmã ausente, a decepção da família, aquela cujo nome havia sido literalmente apagado da lista de convidados, havia deixado para trás algo que redefiniria cada suposição que haviam feito sobre sucesso e fracasso. 30 minutos. Era quanto tempo eu estimava que levaria para Vitória abrir meu presente uma vez que a recepção começasse. 30. Minutos antes que meu telefone explodisse com ligações que eu nunca atenderia. Coloquei meu telefone no silencioso e continuei caminhando. Estava na metade da minha massa quando começou. Meu telefone, virado para baixo na mesa, começou a brilhar como uma luz estroboscópica. As vibrações eram tão intensas que ele realmente se moveu pela mesa. Virei-o. A tela era o caos. 47 chamadas perdidas de Vitória, 23 mensagens de texto, cada uma mais frenética que a anterior. Graça, o que é isso? Isso é real? Me ligue agora. Por favor, isso não pode ser real. Onde você está? Graça, por favor. Sinto muito. Ok, apenas me ligue. 15 mensagens da mamãe. O que você fez? Vitória está tendo um colapso. Este é o dia do casamento dela. Como você pôde fazer isso com sua irmã? Atenda seu telefone. 8 ligações de Roberto. Eu nem tinha o número dele salvo, mas lá estava, iluminando minha tela repetidamente. 3 ligações de números que não reconheci. Provavelmente, Vitória pegando telefones de outras pessoas quando eu não atendia o dela. O restaurante era pequeno e intimista. O tipo de lugar onde todos podem ouvir seu telefone vibrando. Outros comensais estavam começando a olhar. O garçom se aproximou preocupado. Está tudo bem, senhorita? Perfeito, eu disse. E era verdade. Segurei o botão de energia até a tela ficar preta. Posso pedir outra taça de vinho? Pela primeira vez em anos. Talvez pela primeira vez na minha vida adulta. Me senti completamente no controle. Não porque machuquei Vitória. Esse nunca foi o ponto. Mas porque finalmente parei de aceitar o papel que me atribuíram. Parei de ser a fracassada designada da família. O conto de advertência. Aquela para quem poderiam sempre apontar e dizer: pelo menos não somos a Graça. Meu telefone poderia estar desligado, mas eu podia imaginar a cena no Copacabana Palace perfeitamente. Vitória em seu vestido de grife, cercada por todas aquelas pessoas importantes que ela queria impressionar, segurando meu cartão de visita com mãos trêmulas. Os sussurros começando a se espalhar pelo salão. As perguntas que ela não podia responder. As suposições desmoronando. A imagem que cuidadosamente criou começando a rachar. E a melhor parte, ela fez isso consigo mesma. Ela abriu aquele envelope na frente de todos, provavelmente esperando dinheiro ou um cheque, algo que pudesse descartar com falsa modéstia. Em vez disso, encontrou algo que a fez me ligar 47 vezes em 20 minutos. Minha massa estava esfriando, mas não me importei. Pela primeira vez, estava exatamente onde queria estar. A verdade era que eu vinha guardando segredos por meses. Não segredos maliciosos,
Não do tipo destinado a machucar ninguém, mas do tipo que você guarda, quando não tem certeza de quem pode confiar com seu sucesso. O e-mail chegou em uma manhã de terça-feira, há 6 meses enquanto eu estava mostrando um apartamento de 2 quartos apertado em Copacabana para um jovem casal. Meu telefone vibrou com uma notificação de um endereço que não reconheci. Joy Thompson de Blackstone.com. Quase o deletei, pensando que era spam. Corretores imobiliários recebem todos os tipos de ofertas de investimento falsas, mas algo me fez abri-lo. Cara senhorita Oliveira, após seu excepcional manejo da disposição do portfólio, Riverside e sua abordagem inovadora para nosso projeto de desenvolvimento em Ipanema, a Blackstone Real Estate Partners gostaria de discutir uma posição sênior em nosso escritório de São Paulo. Li 3 vezes parado naquele apartamento, empoeirado de Copacabana enquanto meus clientes debatiam metragem quadrada. Blackstone. A maior empresa de investimento imobiliário do mundo, gerenciando mais de 1.500 trilhões em ativos. Eles me queriam. As entrevistas foram intensas. 6 rodadas ao longo de 3 meses, voando para seus escritórios em São Paulo, reunindo-se com executivos cujos nomes eu só lia no Valor Econômico. Eles me interrogaram sobre análise de mercado, gestão de portfólio, tendências imobiliárias internacionais, tudo o que aprendi sozinha ao longo de 8 anos do que minha família chamava de brincar com casas. A oferta final chegou apenas uma semana antes do casamento de Vitória, vice-presidente sênior, aquisições imobiliárias, gerenciando um portfólio de 2,5 bilhões, focado em propriedades residenciais de luxo na região metropolitana. O salário era mais do que a renda combinada de Vitória e Roberto. O bônus de assinatura sozinho era mais do que ganhei nos últimos 2 anos. Mas havia algo mais. Algo que estava na minha caixa de segurança no banco. Itaú. Algo que eu planejava revelar no casamento da maneira mais graciosa possível. Meu telefone poderia estar desligado, mas eu podia imaginar a cena no Copacabana Palace perfeitamente. Vitória em seu vestido de grife, cercada por todas aquelas pessoas importantes que ela queria impressionar, segurando meu cartão de visita com mãos trêmulas. Os sussurros começando a se espalhar pelo salão. As perguntas que ela não podia responder. As suposições desmoronando. A imagem que cuidadosamente criou começando a rachar. E a melhor parte, ela fez isso consigo mesma. Ela abriu aquele envelope na frente de todos, provavelmente esperando dinheiro ou um cheque, algo que pudesse descartar com falsa modéstia. Em vez disso, encontrou algo que a fez me ligar 47 vezes em 20 minutos. Minha massa estava esfriando, mas não me importei. Pela primeira vez, estava exatamente onde queria estar. A verdade era que eu vinha guardando segredos por meses. Não segredos maliciosos, não do tipo destinado a machucar ninguém, mas do tipo que você guarda, quando não tem certeza de quem pode confiar com seu sucesso. O e-mail chegou em uma manhã de terça-feira, há 6 meses enquanto eu estava mostrando um apartamento de 2 quartos apertado em Copacabana para um jovem casal. Meu telefone vibrou com uma notificação de um endereço que não reconheci. Joy Thompson de Blackstone.com. Quase o deletei, pensando que era spam. Corretores imobiliários recebem todos os tipos de ofertas de investimento falsas, mas algo me fez abri-lo. Cara senhorita Oliveira, após seu excepcional manejo da disposição do portfólio, Riverside e sua abordagem inovadora para nosso projeto de desenvolvimento em Ipanema, a Blackstone Real Estate Partners gostaria de discutir uma posição sênior em nosso escritório de São Paulo. Li 3 vezes parado naquele apartamento, empoeirado de Copacabana enquanto meus clientes debatiam metragem quadrada. Blackstone. A maior empresa de investimento imobiliário do mundo, gerenciando mais de 1.500 trilhões em ativos. Eles me queriam. As entrevistas foram intensas. 6 rodadas ao longo de 3 meses, voando para seus escritórios em São Paulo, reunindo-se com executivos cujos nomes eu só lia no Valor Econômico. Eles me interrogaram sobre análise de mercado, gestão de portfólio, tendências imobiliárias internacionais, tudo o que aprendi sozinha ao longo de 8 anos do que minha família chamava de brincar com casas. A oferta final chegou apenas uma semana antes do casamento de Vitória, vice-presidente sênior, aquisições imobiliárias, gerenciando um portfólio de 2,5 bilhões, focado em propriedades residenciais de luxo na região metropolitana. O salário era mais do que a renda combinada de Vitória e Roberto. O bônus de assinatura sozinho era mais do que ganhei nos últimos 2 anos. Mas havia algo mais. Algo que estava na minha caixa de segurança no banco. Itaú. Algo que eu planejava revelar no casamento da maneira mais graciosa possível. Mas foi o correio de voz final da mamãe que realmente capturou o pânico da família. Graça Elizabeth Oliveira, você atende este telefone agora. Como você pôde esconder isso de nós?
Da sua própria família. Vitória diz que você é algum tipo de executiva na Blackstone, que gerencia centenas de milhões de reais. Isso não pode ser verdade. Você vende casas. Você mal consegue pagar seu aluguel. O que está acontecendo? Mal pagar meu aluguel. Mesmo agora, mesmo com a evidência literalmente nas mãos de Vitória, eles não conseguiam acreditar. O cartão de visita que deixei naquele envelope era elegante em sua simplicidade. Graça Oliveira, vice-presidente sênior, aquisições imobiliárias, Blackstone Real Estate Partners. Avenida Paulista, 1374, São Paulo, SP. No verso em minha caligrafia, eu ia anunciar isso na sua recepção e te dar as chaves da cobertura Riverside, aquela que você amava. Mas parece que pessoas bem-sucedidas não pertencem ao seu casamento. Parabéns pelo seu matrimônio. A cobertura será doada para a caridade em seu nome. De acordo com a mensagem da minha prima Sara, a única familiar que entrou em contato com parabéns em vez de exigências, Vitória abriu o envelope durante o coquetel da recepção, cercada por pelo menos 50 convidados. Ela riu no início, pensando que era uma pegadinha. Então alguém puxou o site da Blackstone no telefone, encontrou a página de liderança que havia sido atualizada apenas 3 dias atrás com minha foto e biografia. A recepção essencialmente parou. 3 dos investidores de Roberto reconheceram meu nome imediatamente. Eu estava gerenciando seus portfólios imobiliários pessoais no último ano, embora eles me conhecessem apenas através de e-mails e telefonemas. O sócio fundador do Sequoia Capital, aquele que Vitória estava tão desesperada para impressionar, ele tentou me contratar para seu escritório familiar privado apenas no mês passado. Cada suposição, cada comentário desdenhoso, cada momento em que me trataram como a fracassada da família, tudo desmoronou na frente da audiência exata que Vitória estava tentando impressionar. As pesquisas no Google devem ter sido frenéticas. Eu podia imaginar Vitória ainda em seu vestido de noiva, amontoada com Roberto e suas madrinhas ao redor do iPhone de alguém, digitando meu nome em barra de pesquisa após barra de pesquisa. O primeiro resultado teria sido o anúncio oficial da Blackstone de 3 dias atrás. Blackstone Real Estate Partners nomeia Graça Oliveira como vice-presidente sênior de aquisições imobiliárias. Então os detalhes que teriam feito seus queixos caírem. Oliveira supervisionará um portfólio de 2 bilhões de propriedades residenciais de luxo em toda a região metropolitana de São Paulo. Ela traz 8 anos de experiência em transações imobiliárias de alto padrão, incluindo a disposição recorde do portfólio Riverside, que gerou um retorno de 47% para investidores. A menção do valor econômico do mês passado, antes da minha nomeação oficial. Graça Oliveira, a corretora independente que orquestrou o negócio de desenvolvimento de Ipanema de Gata. 605 milhões, representa uma nova geração de profissionais imobiliários, revolucionando modelos tradicionais. O perfil do The Real Deal de 6 meses atrás. O corretor de poder silencioso, como Graça. Oliveira se tornou a preferida para imóveis de alto patrimônio líquido. Mas o número que realmente os teria atordoado estava ali no site da Blackstone. Ativos sob gestão, 5 trilhões. Apenas minha divisão, 75 bilhões DAI. A mensagem de Sara incluía uma foto da recepção. Vitória segurando meu cartão de visita, seu rosto uma mistura de choque e devastação, cercada por convidados que estavam todos olhando para seus telefones. Roberto estava ao lado dela, a mão nas costas, mas sua expressão era igualmente atordoada. No fundo, eu podia ver alguns de seus investidores amontoados juntos, claramente discutindo esta revelação. Todo mundo está perguntando onde você está, Sara escreveu. 3 dos investidores do Roberto querem suas informações de contato. Eles disseram que estão tentando marcar uma reunião com você há meses. Vitória teve que admitir que nem tem seu e-mail de trabalho. Ela não tinha meu e-mail de trabalho. Ela não sabia onde era meu escritório. Ela não sabia nada sobre minha vida profissional porque nunca perguntou. Por anos, toda a conversa tinha sido sobre suas conquistas, seus marcos, seu sucesso. No momento em que eu tentava compartilhar algo sobre meu trabalho, ela descartava. Ah, você ainda está fazendo aquela coisa de casas? Aquela coisa de casas. Era assim que ela chamava a carreira que acabara de me tornar uma das SVPs mais jovens da história da Blackstone. Meu telefone vibrou com outra mensagem de Sara. Vitória acabou de anunciar que precisa sair de sua própria recepção mais cedo. Ela parece doente. Sua mãe está dizendo a todos que você deve ter cometido um erro no cartão de visita. Um erro? Porque mesmo com todas as evidências, eles ainda não conseguiam aceitar que a fracassada da família havia se tornado mais bem-sucedida do que qualquer um deles. Vitória passou toda a recepção do casamento tentando me alcançar em vez de aproveitar seu grande dia. Mas o choque real veio 3 dias depois, quando ela descobriu o que fiz com a cobertura dos sonhos dela.
Se você está encontrando valor nesta história sobre estabelecer limites com familiares tóxicos, por favor se inscreva e clique no ícone do sino para não perder histórias similares. Além disso, adoraria ouvir de você. Você já teve que cortar um membro da família que não te valorizava? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Agora deixe-me contar sobre a reunião de família de emergência que mudou tudo. 3 dias após o casamento, meu telefone tocou com uma ligação do papai. Não Vitória, não mamãe, mas papai, que geralmente ficava fora do drama familiar. Graça, precisamos de você em casa. Reunião de família hoje à noite às 7. Não vou, pai. Sua irmã está devastada. Sua mãe está fora de si. O mínimo que você pode fazer é se explicar. Explicar o quê? Que consegui uma promoção. Que sou bem-sucedida. O que exatamente precisa de explicação? Ele suspirou pesadamente. Apenas, por favor, 1 hora. Precisamos entender o que aconteceu. Quase senti pena dele. Quase. Eles podem ter a reunião. Não estarei lá. A reunião de família aconteceu de qualquer maneira. Sara, Deus a abençoe, me deu o resumo através de mensagens. O clã Oliveira inteiro havia se reunido na sala de estar dos meus pais. Mamãe, papai, Vitória e Roberto, 3 tias, 2 tios e vários primos. As mesmas pessoas que estiveram no casamento, que testemunharam o colapso de Vitória sobre meu cartão de visita. De acordo com Sara, Vitória havia ficado na frente de todos, ainda em suas roupas casuais de lua de mel cancelada, e lido meu cartão de visita em voz alta como se fosse evidência em um julgamento. Graça Oliveira, vice-presidente sênior, aquisições imobiliárias, Blackstone Real Estate Partners. Sua voz rachou na palavra sênior. Então vieram as perguntas dos parentes. Há quanto tempo ela está trabalhando lá? Porque ninguém sabia. É por isso que ela não estava no casamento? Espera, Vitória. Você desenvidou sua própria irmã? Essa última pergunta veio da tia Patrícia, irmã da mamãe, que dirigiu de Belo Horizonte especificamente para o casamento. A sala ficou em silêncio. Vitória tentou explicar, justificar, minimizar. Ela não foi exatamente desenvidada. Houve uma confusão com a lista e, honestamente, achei que ela ficaria desconfortável perto dos associados de negócios do Roberto. Estava tentando protegê-la. Protegê-la? Tio Jaime riu. Realmente riu. Sua irmã é SVP na Blackstone e você estava tentando protegê-la de alguns investidores de startup? A verdade começou a se desenrolar então. Como Vitória deliberadamente removeu meu nome. Como ela me chamou de constrangedora. Como disse que eu não pertencia a pessoas bem-sucedidas. Roberto tentou salvar a situação. Nós não sabíamos sobre a posição dela. Se soubéssemos, vocês teriam convidado ela. Tia Patrícia interrompeu. Vocês só querem Graça por perto se ela for bem-sucedida o suficiente. Que tipo de família opera assim? Mamãe tentou controle de danos. Graça deveria ter nos contado sobre o emprego. Somos a família dela. Por que ela esconderia isso? Sara falou então. Talvez porque vocês passaram 8 anos dizendo que ela era uma fracassada. Só um pensamento. A reunião degringolou a partir daí. Parentes tomando lados. Vitória chorando. Roberto dando desculpas. Mamãe insistindo que tudo era um mal-entendido. E todos fazendo a mesma pergunta. Onde estava Graça? Eu estava no meu apartamento revisando contratos para uma nova aquisição, vivendo minha vida exatamente como havia feito por meses. Com sucesso, silenciosamente e sem a aprovação deles. A revelação da cobertura veio na manhã seguinte quando Vitória fez o que deveria ter feito meses atrás. Ela realmente prestou atenção na minha vida. Sara me disse que Vitória passou horas vasculhando minhas redes sociais procurando pistas que perdeu. Ela encontrou a foto que postei há 6 meses, em pé na frente de um prédio nos jardins com a legenda. Grandes movimentos chegando. Vitória havia curtido na época sem nem ler, provavelmente rolando enquanto meio prestava atenção. Mas agora ela reconheceu o prédio. Era o mesmo onde me arrastou 2 anos atrás para olhar sua casa dos sonhos. Uma cobertura de 3 quartos com vista para o Parque Ibirapuera que ela falava incessantemente. Ela até fez dela o papel de parede do laptop. Esse é o prédio Riverside. Ela teria sussurrado para Roberto. Essa é minha cobertura. Minha cobertura, ela ainda a chamava de dela, mesmo que nunca tivesse feito uma oferta. Nunca tivesse o dinheiro, nunca tivesse feito nada além de sonhar e postar fotos. Mas na mente dela, ela a havia reivindicado. Os registros imobiliários eram públicos. Levou menos de 5 minutos para Roberto puxar a venda de 6 meses atrás. Unidade 47B, vendida por 14 milhões. Compra em dinheiro, compradora. Graça Oliveira. A ligação de Vitória veio imediatamente. Pela primeira vez já atendi. Você comprou? Sua voz era apenas um sussurro. Você realmente comprou o meu apartamento dos sonhos? Eu comprei um apartamento, corrigi.
Ele se tornou seu apenas na sua imaginação. Mas você sabia que eu o queria. Você sabia que era a casa dos sonhos. E eu ia te dar. As chaves iam ser meu presente de casamento. Eu tinha todo um discurso planejado sobre como estava orgulhosa da minha irmãzinha, como ela merecia a casa dos sonhos. Ia te entregar as chaves na frente. De todos aqueles investidores importantes que você mencionou. O silêncio se estendeu tanto que pensei que ela tinha desligado. Você ia me dar um apartamento de 14 milhões? 14 milhões, e sim. Mas então você decidiu que eu não era bem-sucedida o suficiente para comparecer ao seu casamento, então decidi que você não era grata o suficiente para receber meu presente. Graça, por favor. Sinto muito. Estava tão errada, tão errada. Podemos conversar sobre isso? Podemos consertar isso? Algumas coisas não podem ser consertadas, Vitória. Você não apenas me desenvidou do seu casamento. Você me apagou da sua vida porque achou que eu estava abaixo de você. E fez isso publicamente, cruelmente, no que deveria ter sido um dia de celebração. Farei qualquer coisa. Por favor. Roberto e eu economizamos por anos para um lugar assim. Mudaria nossas vidas. Pensei em todas as vezes que meu sucesso poderia ter mudado minha vida aos olhos deles se apenas tivessem se dado ao trabalho de olhar. Já está mudando vidas, eu disse. Só que não as suas. A papelada de doação havia sido assinada naquela mesma manhã. Encontrei a diretora do Abrigo de Mulheres de São Paulo às 9 da manhã na sala de conferências do escritório do meu advogado no centro. Senhorita Oliveira, preciso ter certeza de que você entende. A diretora. Maria Santos, disse, seus olhos arregalados. Esta é uma propriedade de 14 milhões. Você tem certeza de que quer doá-la inteiramente? Completamente certa. Quero que abrigue mulheres que estão recomeçando. Que foram ditas que não eram suficientes. Que precisam de uma chance de provar que todos estavam errados. Os benefícios fiscais eram substanciais. Uma dedução de caridade de 14 milhões de dólares que meu contador estava emocionado. Mas mais importante, a cobertura seria vendida e os recursos financiariam as operações do abrigo pelos próximos 5 anos. Ou se escolhessem, poderiam convertê-la em moradia de transição para 12 mulheres de cada vez. Tinha meu advogado enviando uma cópia do recibo de doação para o e-mail de Vitória, naquela tarde. A linha de assunto era simples. Seu presente de casamento encontrou um lar melhor. O anexo mostrava tudo. A transferência de escritura, a avaliação da doação, os documentos fiscais e uma carta do abrigo me agradecendo pela doação única, mais generosa na história de nossa organização. Vitória ligou 17 vezes na hora seguinte. Roberto ligou 10. Mamãe ligou 23. Não atendi nenhuma delas. Em vez disso, estava sentada no meu novo escritório na Blackstone. Unidade de canto, 42º andar, com vista para a Avenida Paulista. Meu assistente Tiago bateu e entrou com o meu café da tarde. Senhorita Oliveira, você tem 3 mensagens de um Roberto Shen insistindo que é urgente e alguém chamada... Vitória ligou para a recepção 4 vezes tentando passar pela segurança. Obrigada, Tiago. Por favor, adicione-os à lista de não ligar. Ele assentiu sem questionar. Era isso que eu amava na Blackstone. Limites profissionais eram sagrados aqui. Meu telefone vibrou com uma mensagem de... Sara, Vitória acabou de contar a todos que você doou o apartamento dela para caridade. Tio Jaime disse que não era o apartamento dela se ela não o possuía. Ela saiu correndo chorando. Deixei meu telefone de lado e voltei ao computador. Tinha um portfólio para gerenciar, negócios para fechar, uma carreira para construir. A mesma carreira que desprezaram como brincar com casas por 8 anos. A cobertura se foi. Doada, fazendo uma diferença real no mundo. E Vitória, ela estava aprendendo como era ter algo que pensava ser seu, desaparecer em um instante. A diferença era que ela perdeu apenas um sonho. Quando me desenvidou do casamento, ela tentou tirar minha dignidade. Uma dessas coisas poderia ser substituída. A outra era inestimável. 2 semanas após o casamento, Vitória fez sua última tentativa desesperada. Ela de alguma forma descobriu o endereço do prédio da Blackstone, provavelmente do LinkedIn, e apareceu em nosso saguão em uma manhã de terça-feira. Tiago ligou para meu escritório às 9h15. Senhorita Oliveira, há uma Vitória Oliveira no saguão, insistindo que é sua irmã. A segurança não a deixará subir sem sua aprovação. Olhei para o monitor de segurança na minha mesa. Lá estava ela no terno de grife, discutindo com a mesa de segurança. Ela parecia menor, de alguma forma diminuída. A confiante diretora de marketing que me desprezou no casamento havia sido substituída por alguém que finalmente entendia o que havia jogado fora. Ela não tem uma consulta, disse a Tiago. Nossa política é clara. Claro, senhorita Oliveira. Vou informar a segurança. Assisti no monitor enquanto a segurança
Explicava que ela não podia acessar o elevador sem autorização. Vitória pegou o telefone e o meu imediatamente tocou. Deixei ir para o correio de voz. Sua mensagem era desesperada. Estou no seu saguão, Graça, por favor. 5 minutos. É tudo o que estou pedindo. Sei que te machuquei. Sei que estava errada, mas somos irmãs. Isso tem que significar algo. Irmãs. Éramos irmãs quando era conveniente para ela. Quando ela precisava de algo. Quando meu sucesso de repente me fazia valer a pena conhecer. Compus um e-mail em vez de ligar. Vitória. Limites não são sugestões. Não são negociáveis. Não são apagados por desculpas ou relações de sangue. Você deixou claro no seu casamento que sucesso era seu requisito de entrada para a família. Agora que sabe que excedi esse requisito, quer mudar as regras. Mas não é assim que funciona. Desejo a você e Roberto toda a felicidade em seu casamento. Espero que suas carreiras continuem a florescer. Espero que você encontre sua casa dos sonhos. Algum dia, através de seus próprios esforços. Mas não farei parte da sua vida daqui para frente. Isso não é um castigo ou vingança. Esta é uma escolha. O mesmo tipo de escolha que você fez quando removeu meu nome da sua lista de convidados. A diferença é que estou fazendo minha escolha com honestidade em vez de engano. Por favor, não venha ao meu escritório novamente. A segurança tem sua foto agora, Graça. Assisti enquanto ela lia no telefone no saguão. Seus ombros caíram. Ela ficou lá por mais 10 minutos, talvez esperando que eu mudasse de ideia, antes de finalmente sair para a manhã paulistana. Essa foi a última vez que Vitória tentou entrar em contato diretamente. A pressão familiar continuou por meses, mas me mantive firme. Alguns limites, uma vez estabelecidos, não devem ser movidos. As consequências sociais daquela noite de casamento se espalharam pelo mundo cuidadosamente, construído de Vitória de maneiras que ela nunca antecipou. Começou com os investidores de Roberto. 3 deles eram meus clientes. Algo que Vitória descobriu apenas após o casamento quando perguntaram a Roberto por que sua esposa havia banido uma de seus principais consultoras imobiliárias da recepção. O sócio fundador do Sequoia Capital foi particularmente direto. Sua esposa desenvidou Graça Oliveira? A mesma Graça Oliveira que gerencia o portfólio de propriedades de Hades e 150 milhões da minha família? Isso mostra julgamento notavelmente pobre. A comunidade de startups em São Paulo é menor do que as pessoas pensam. A notícia se espalhou rapidamente de que a nova esposa de Roberto havia publicamente humilhado uma SVP da Blackstone, alguém de quem muitos deles precisavam para seus próprios investimentos imobiliários. 2 investidores em potencial se retiraram da rodada de financiamento série B de Roberto, citando preocupações sobre a tomada de decisões da equipe de liderança. Mas o golpe real veio de uma fonte inesperada. A própria empresa de Roberto. Sara ouviu através da videira familiar que o conselho de Roberto havia convocado uma reunião de emergência 3 semanas após o casamento. Ter um cônjuge que publicamente alienou grandes players no mundo financeiro aparentemente não era a imagem que queriam. Para seu CEO, eles não o demitiram, mas instituíram uma nova política sobre envolvimento conjugal em eventos sociais relacionados à empresa. Tradução. Vitória não era mais bem-vinda em funções corporativas. A mulher que estava tão preocupada em impressionar investidores, que literalmente desenvidou sua própria irmã para proteger sua imagem, agora estava ela mesma desenvidada do mundo que tanto tentou entrar. Enquanto isso, minha vida profissional floresceu de maneiras que se tornaram impossíveis para a família ignorar. O Valor Econômico publicou uma matéria sobre jovens líderes em imóveis, e minha foto estava em destaque. O artigo mencionou o portfólio de 2,5 bilhões de dólares que gerencio, os negócios inovadores que estruturei, o fato de que era a SVP mais jovem na divisão imobiliária da Blackstone. Mamãe me enviou o artigo recortado com uma nota. Tão orgulhosa de você, querida. Sempre soube que você faria algo de si mesma. Sempre soube. A história revisionista era quase divertida. As redes sociais de Vitória e Roberto, antes cheias de fotos glamurosas de casal e posts de celebração, ficaram quietas. As fotos de lua de mel nunca apareceram. Os posts de senhor e senhora pararam. Sara mencionou que Vitória havia tirado uma pausa para a saúde mental do trabalho, o que em linguagem corporativa significava que estava humilhada demais para mostrar o rosto no escritório. O casal dourado que tinha tudo. O casamento chique. As conexões importantes. A imagem perfeita. Havia perdido tudo em uma única noite. E tudo porque Vitória não conseguia ver valor nas pessoas, além de seus títulos de emprego. 6 meses se passaram. As tentativas familiares de reconciliação evoluíram de desesperadas para resignadas. Mamãe ainda ligava mensalmente, sempre com o mesmo refrão. Ela é sua irmã, Graça, família perdoa. Família também respeita, eu respondia. Quando Vitória aprender essa lição, podemos falar sobre perdão.
A família estendida se dividiu em campos. Tia Patrícia e tio Jaime, que testemunharam o comportamento de Vitória em primeira mão, apoiavam meus limites. Os outros, que só ouviram a versão de Vitória de estar sendo mal interpretada, achavam que eu estava sendo cruel. Não me importava mais com as opiniões deles. Estava ocupada demais vivendo minha vida. A promoção a vice-presidente executiva veio 8 meses após o casamento. Com ela veio um novo portfólio no valor de 6 bilhões e uma equipe de 12 analistas. O anúncio foi publicado no Financial Times. Desta vez, Vitória não tentou ligar, mas Sara me disse que ela imprimiu o artigo e chorou na mesa. Ela continua dizendo às pessoas que vocês duas estão apenas passando por uma fase difícil. Sara disse durante um café uma tarde que você vai se acalmar eventualmente. E o que você diz a ela? A verdade. Que você seguiu em frente, que está namorando aquele arquiteto do projeto de Pinheiros, que você é feliz. Eu era feliz. Daniel era tudo que minha família teria aprovado. Bem-sucedido, estável, de uma boa família. A ironia de que o encontrei apenas depois que parei de me importar com a aprovação deles não passou despercebida. Vitória, enquanto isso, estava lutando. A mulher que construiu sua identidade em ser a irmã, bem-sucedida, agora era conhecida como aquela que se humilhou no próprio casamento. A empresa de Roberto passou por demissões, e embora ele tivesse mantido sua posição, o estresse estava aparecendo. Sua vida perfeita do Instagram havia desmoronado em algo muito mais comum do que ela jamais imaginou. Ela ainda me mandava mensagens de texto a cada poucas semanas. Nunca respondi, mas as lia. Penso naquela noite todos os dias. Estou em terapia agora, aprendendo sobre padrões familiares tóxicos. Estava errada sobre tudo. Sinto falta da minha irmã. Essa última quase me pegou. Quase. Mas então me lembrei de estar parada do lado de fora do Copacabana, Palace sendo dita que não era suficiente. Lembrei de 8 anos de comentários desdenhosos, de ser tratada como uma fracassada, de ter minha carreira zombada como brincar com casas. Algumas pontes, uma vez queimadas, iluminam o caminho a seguir. A luz daquele fogo havia iluminado um caminho para uma vida onde era valorizada, respeitada e vista por quem realmente era. E essa vida não incluía Vitória. Hoje, faz exatamente 1 ano desde o casamento de Vitória. Estou sentada no meu novo escritório, vice-presidente executiva agora, suíte de canto no 53º andar, uma vista que se estende do Parque Ibirapuera ao Rio Pinheiros. A placa de nome na minha porta ainda parece surreal às vezes. Meu assistente bate. Senhorita Oliveira, suas 15 horas chegaram. Mande entrar, Tiago. A porta se abre e Maria Santos entra, a diretora do abrigo de mulheres. Ela está radiante. Graça, tinha que te contar pessoalmente. A venda da cobertura Riverside fechou ontem. De 6 milhões. O mercado subiu desde sua doação. Esse dinheiro manterá nossas portas abertas pelos próximos 7 anos e financiará nosso novo programa de treinamento profissional. Isso é maravilhoso, Maria. 43 mulheres já passaram por nosso programa de moradia de transição por causa de você. 43 mulheres que foram ditas que não valiam nada, que não tinham para onde ir, que precisavam que alguém acreditasse que eram suficientes. Você deu isso a elas. Depois que ela sai, fico na janela olhando para a cidade. Em algum lugar lá fora, Vitória está vivendo sua vida. Ainda casada com Roberto, pelo que eu vi por último. Ainda trabalhando em seu emprego corporativo. Ainda postando fotos cuidadosamente curadas de uma vida que parece bem-sucedida de fora. Ela me enviou uma carta na semana passada. Uma carta de verdade, não uma mensagem de texto ou e-mail. Reconheci sua caligrafia no envelope e quase o joguei fora. Mas a curiosidade venceu. Graça, faz 1 ano. 1 ano desde que tomei a pior decisão da minha vida. Não espero perdão. Não espero uma resposta. Só preciso que você saiba que entendo agora. Sucesso não é sobre títulos ou salários ou quem tem o apartamento maior. É sobre ser o tipo de pessoa que os outros querem celebrar. Não por causa do que você alcançou, mas por causa de quem você é. Falhei nesse teste. Falhei como irmã. Você não apenas se tornou bem-sucedida, Graça. Você sempre foi. Eu apenas estava cega demais pela minha própria insegurança para ver. Não estou pedindo outra chance. Só estou pedindo que você saiba que finalmente entendo o que perdi. Não a cobertura, não as conexões. Perdi minha irmã. E isso vale mais do que qualquer apartamento jamais poderia. Vitória. Guardei a carta, não porque estou pronta para perdoar, mas porque é prova de que as pessoas podem aprender, mesmo que seja tarde demais. Algumas pontes, uma vez queimadas, iluminam o caminho a seguir. A luz daquele fogo havia iluminado um caminho para uma vida onde era valorizada, respeitada e vista por quem realmente era. E essa vida não incluía Vitória. Hoje, faz exatamente 1 ano desde o casamento de Vitória. Estou sentada no meu novo escritório,
Vice-presidente executiva agora, suíte de canto no 53º andar, uma vista que se estende do Parque Ibirapuera ao Rio Pinheiros. A placa de nome na minha porta ainda parece surreal às vezes. Meu assistente bate. Senhorita Oliveira, suas 15 horas chegaram. Mande entrar, Tiago. A porta se abre e Maria Santos entra, a diretora do abrigo de mulheres. Ela está radiante. Graça, tinha que te contar pessoalmente. A venda da cobertura Riverside fechou ontem. De 6 milhões. O mercado subiu desde sua doação. Esse dinheiro manterá nossas portas abertas pelos próximos 7 anos e financiará nosso novo programa de treinamento profissional. Isso é maravilhoso, Maria. 43 mulheres. Já passaram por nosso programa de moradia de transição por causa de você. 43 mulheres que foram ditas que não valiam nada, que não tinham para onde ir, que precisavam que alguém acreditasse que eram suficientes. Você deu isso a elas. Depois que ela sai, fico na janela olhando para a cidade. Em algum lugar lá fora, Vitória está vivendo sua vida. Ainda casada com Roberto, pelo que eu vi por último. Ainda trabalhando em seu emprego corporativo. Ainda postando fotos cuidadosamente curadas de uma vida que parece bem-sucedida de fora. Ela me enviou uma carta na semana passada. Uma carta de verdade, não uma mensagem de texto ou e-mail. Reconheci sua caligrafia no envelope e quase o joguei fora. Mas a curiosidade venceu. Graça, faz 1 ano. 1 ano desde que tomei a pior decisão da minha vida. Não espero perdão. Não espero uma resposta. Só preciso que você saiba que entendo agora. Sucesso não é sobre títulos ou salários ou quem tem o apartamento maior. É sobre ser o tipo de pessoa que os outros querem celebrar. Não por causa do que você alcançou, mas por causa de quem você é. Falhei nesse teste. Falhei como irmã. Você não apenas se tornou bem-sucedida, Graça. Você sempre foi. Eu apenas estava cega demais pela minha própria insegurança para ver. Não estou pedindo outra chance. Só estou pedindo que você saiba que finalmente entendo o que perdi. Não a cobertura, não as conexões. Perdi minha irmã. E isso vale mais do que qualquer apartamento jamais poderia. Vitória. Guardei a carta, não porque estou pronta para perdoar, mas porque é prova de que as pessoas podem aprender, mesmo que seja tarde demais.